minhas filhas, sejam bem-vindas à nossa aula 2 do Risco de Setembro, Floricultura. E antes da gente começar a nossa aula, já deixa aí o seu joinha, não esquece de se inscrever no canal, de participar aqui comentando, compartilhando com uma amiga que quer aprender a bordar. Convida aí uma amiga para vir aprender a bordar. Se você ainda não é assinante do clube, você pode se tornar um assinante por apenas R$ 30 mensais. Você vai ter acesso a esse risco aqui, a todas as videoaulas que ficam salvas lá na Hotmart por até 1 ano. Então tem outras aulas lá que você pode também assistir, porque elas estão lá disponíveis. E você também tem um risco extra na mesma temática. Bora lá então começar. Para você se tornar assinante, basta você clicar no link que tá aqui abaixo na inscrição e vamos lá então começar esse bordado. Como eu falei na aula passada, terminei aqui o preenchimento do carrinho, né? A gente fez aqui juntos essa parte aqui. Fiz os vasinhos, eu tinha feito um vasinho com vocês, então terminei todos os outros vasinhos. E vocês podem ver aqui, ó, que já tem um vasinho aqui pra gente começar. Eu já fiz um, vou fazer junto com vocês esse outro vasinho aqui, tá bom? Então, vamos lá. 4 fios, agulha de número 7. A cor agora é a cor 436 DMC, então é esse tom de caramelo, né? Pra gente fazer esse vasinho. Aqui eu usei o ponto cestaria. Então, primeiro eu faço todos os pontos da vertical, são pontos retos. Eu passo aqui por baixo mesmo, ó, pro próximo ponto. Eu não vou lá em cima para eu não gastar linha sem necessidade. Então, eu posso passar de um ponto para o outro dessa forma. E eu vou fazer todos os pontos que estão na vertical. Não puxar demais, não tensionar demais o fio, porque isso vai fazer com que o seu bordado enrugue. Então, deixa ele um pouco mais solto, porque a gente ainda tem que depois fazer a trama aqui na horizontal. Aqui no vasinho que tá atrás, vocês podem perceber que eu preenchi subindo um pouco em cima das flores desse daqui. Porque depois a gente vai fazer as flores por cima e aí vai ficar uma difusão ali, né? Um entrando dentro do outro, um tampando o outro, bem bonita. Fazendo os últimos pontos aqui na vertical pra gente começar, então, a trançar na horizontal. Ah, não falei, mas eu já deixei pronta essa parte aqui de dentro do pneu, porque era ponto partido, né, nas hastes e ponto cheio aqui no miolo, então fiz na horizontal. Vocês já podem fazer o de vocês aí também. Agora, ó, saí aqui do ladinho e vou começar, ó, deixando o primeiro ponto, passando embaixo do próximo. Deixo um, passo embaixo do outro, deixo um, passo embaixo do outro. Eu vou fazer esse costurado aqui, esse zigue-zague, até chegar lá no final. Dessa forma aqui, ó. E agora eu vou puxar e vou descer esse ponto lá pra baixo.
Vou entrar com a agulha aqui no finalzinho e vou sair com ela bem do lado. Na próxima carreira, eu vou trocar. Então, aqui eu passei por cima, agora eu vou passar por baixo. Eu gosto de usar o olho da agulha para fazer esse processo aqui, para não furar a linha, para não furar o tecido aonde a gente não precisa. Então, fiz o próximo, vou de novo, ó, com o olho da minha agulha, empurrar todos esses pontos para baixo. Desço pro avesso, aqui bem do ladinho mesmo. E vou pro próximo. E vou repetir isso. Agora, eu vou passar por cima, porque a carreira de baixo ficou por baixo. Então, vou de novo fazer esse cruzado. E assim, nós vamos fazer até preencher totalmente aqui o nosso cesto. E esse é o ponto cestaria. À medida que vai diminuindo aqui o espaço, vai ficando um pouquinho mais difícil. Porém, a gente consegue, ó, ir fazendo o cruzamento e trançando, vou empurrando os pontos para eles irem se ajeitando ali no lugar. Vou fazer essa última carreira com essa linha aqui, que o meu fio já tá bem curto. Não vai ser possível finalizar com esse fio, então vou ter que trocar. Então, agora eu já tô passando assim, um de cada vez, porque tá bem apertado aqui.
Vou arrematar, então, essa parte para eu poder finalizar o nosso ponto cestaria. É importante fazer primeiro todos os vasos antes de começar a fazer as flores, porque muitas flores, muitas folhas desse nosso bordado vai por cima dos vasos, então a gente precisa trabalhar por etapas, como eu sempre falo. O bordado a gente vai fazendo por etapas, por camadas. A gente começa olhando as camadas que estão mais atrás no bordado, para depois fazer as que estão mais à frente. Já tô com a linha aqui engatilhada aqui, já na agulha, então é só realmente terminar aqui esse pedacinho. Tô usando a ponta da agulha agora porque eu preciso de ter uma definição, né, uma precisão aqui, por isso eu tô usando a ponta. E vou para minha última carreira. Ó, e para passar aqui debaixo desse pedacinho, eu precisei usar então a ponta da agulha e não o olho. Então, nessas últimas carreiras, a gente acaba tendo que usar a ponta da agulha. Pronto, finalizado o nosso cesto, você vai repetir esse mesmo processo aqui nesse outro cestinho. Nossa aula aqui já tá com 12 minutos, 13 aproximadamente, então é mais ou menos isso aí que você vai demorar para fazer o seu cesto. Próxima parte agora é a gente fazer, então, essa plantinha aqui. Nós vamos trabalhar com nó francês. Aqui nesses cabinhos a gente vai fazer o ponto atrás e depois os nozinhos franceses. E a linha agora é a 986, com 4 fios, agulha de número 7. Então, vou dar 2 voltas na agulha para eu poder fazer o nozinho. Então, vou fazer nozinhos com 2 voltas. E vou fazer nozinho francês. Eu começo sempre pelo contorno, porque assim a gente define as bordas e depois a gente faz a parte do preenchimento.
Pronto, finalizei essa parte do contorno, ainda tem aqui embaixo do nosso vaso, né, pra gente fazer. Então, já vou fazer essa parte aqui. E depois a gente já vai fazer aqui, então, esses raminhos que estão saindo pra fora do vaso. Vou fazer mais alguns pontinhos aqui já na parte do preenchimento, só para eu poder utilizar toda a minha linha até o fim, né? Já que ela tá bem curta. E pronto, vou arrematar, vou trocar o fio, porque agora ele já tá muito curto, eu não consigo trabalhar mais com ele. Então, agora só me resta arrematar. E vamos fazer, então, esses raminhos. Ainda com os 4 fios, eu vou começar por esse que tá em cima do vaso. A gente vai fazer um ponto atrás. Não tem necessidade de ser um ponto atrás muito pequeno, porque nós vamos trabalhar aqui os nozinhos francês, então ele vai dar uma boa apagada aqui, né? Ele vai meio que sumir aqui junto com os nozinhos. Então, primeiro raminho pronto, eu vou começar fazendo um nozinho francês aqui na ponta. Depois, eu vou fazer nas laterais. Então, eu dou uma distância, faço do lado direito. Dou outra distância, faço do lado esquerdo. E assim a gente vai fazendo, então, de um lado, do outro, de um lado, do outro, até a gente preencher todo o ramo. Vamos pro próximo raminho. Aqui voltou no buraquinho errado. Eu gosto do meu ponto atrás sempre voltar no buraquinho do ponto anterior. Então, aqui ficou um fiozinho de trama aparecendo. Pronto. Vou começar fazendo o nozinho francês na ponta. E depois, um da direita, um da esquerda, até a gente chegar lá em cima. Sempre intercalando.
Meu próximo ponto seria aqui, e eu já tenho um ponto aqui, então eu vou pular e vou lá pra cima pro próximo ponto, porque se eu fizer outro ponto ali, vai ficar acumulado, tumultuado, então, para ter um equilíbrio, eu fiz esse salto. Meu fio tá extremamente curto, vamos ver se eu consigo fazer pelo menos o cabo aqui, mas acho que nem isso vai dar. E vou arrematar pra gente ir pra próxima etapa. Bom, aqui na plantinha também já deu para você entender o que precisa ser feito, né? Fazer os cabinhos, fazer o nozinho francês, contorna com o nozinho francês, depois preenche aqui todo o miolo com o nó francês. Eu não vou fazer isso aqui na aula pra gente acelerar esse processo, mas eu vou finalizar o meu aqui, então na próxima aula você já vai ver o meu vasinho finalizado. Eu vou só arrematar porque o meu fio tá curto e eu preciso da agulha. Pra gente ir pra próxima etapa, nós vamos fazer as flores do vasinho que tá do lado. A gente vai utilizar na linha verde, um verde mais aberto, mais quase um fluorescente. E nós vamos utilizar um rosinha bem clarinho para fazer as flores. Para as folhas, ó, a gente tá aqui com o verde 166, que é esse verde quase amarelo, né? E para as flores, a gente vai utilizar o 225, que é esse rosinha bem apagadinho. Para fazer as folhas, eu vou fazer ponto margarida. Para os caules, eu vou fazer um ponto reto ali. E para as flores, nós vamos fazer nas flores, flores de ponto reto, tá? Isso mesmo, flores de ponto reto. Folhas de ponto margarida e folhas de ponto reto. Tava olhando ali o risco, mas é isso mesmo. Então, ó, ponto margarida para fazer as folhas. Vou fazer sim por cima do meu vasinho do lado, né? Porque a gente precisa agora preencher tudo isso daqui com folhas e flores. Então, tô ainda com a agulha de número 7 com 4 fios. E vou fazer bastante folha aqui para tampar esse pé das flores aqui, né? Essa base. Depois eu venho fazendo os caules e as flores, as pétalas. Então, por enquanto, vou fazer só as folhas. Esse risco aqui, ele ficou bem pequenininho, então eu não vou me preocupar muito em seguir exatamente o risco, não. Ele é só para eu ter mais uma direção. Eu sei que tem folhas aqui e eu sei que vai ter flores na parte de cima. Então, é só para eu ter uma direção, né? Para eu saber para onde fazer, mais ou menos, mas ele não vai ficar bem fiel ao risco, não. Não tem problema passar por cima, né? Igual eu tô passando aqui da roda, justamente porque a gente precisa passar por cima para ter essa sensação de que está na frente, de que o vaso está na frente da roda. Por isso que eu falo da questão de bordar por camadas. Então, o vaso está na camada da frente da roda. O que eu vou fazer aqui agora é fazer alguns troncos, então, ó, alguns caulezinhos. Eu vou fazer um aqui,
Eu vou fazer um outro caule aqui, que a gente tem uma flor mais comprida. Temos uma outra florzinha aqui, que ela vai subir, e aqui eu também tenho folhas. Então, eu vou fazer essas folhinhas aqui também, ó. São duas folhas pequenas. Aqui agora eu tô meio que olhando pro meu risco ali, tá? Pra eu ir me direcionando. Tem um outro caulezinho aqui. Mais um caule do lado de cá. E esse último aqui é só uma florzinha, então não tem caule. Bom, vou arrematar. E eu percebi que eu esqueci de fazer o pneu antes de fazer as flores ali. Então, bora fazer o pneu, porque ele tá na camada de trás. E para fazer o pneu, a gente vai usar o mesmo bege que nós usamos para fazer o telhadinho, que é o 882. Eu vou usar 4 fios na agulha, do mesmo jeito que eu estava usando antes. E vamos lá, vou começar aqui por baixo. Bem próximo do cesto, e eu vou fazer ponto corrente. Vou dar uma ajeitada aqui no meu fio, que ele deu uma emboladinha. Mas pronto, ponto corrente. Aqui, para fazer o pneu, eu acredito que vai ser necessário, para preencher todo o pneu, 2 carreiras do ponto corrente.
E aqui eu tô fazendo o modo tradicional de fazer o ponto corrente, mas para voltar, eu vou fazer de um outro modo, para que a minha correntinha fique toda para a mesma direção. E para que eu não tenha que arrematar, ir lá embaixo e recomeçar, eu vou fazer então o ponto corrente de um modo diferente ali para voltar. Pronto. Para voltar, eu vou fazer um pontinho reto. Vou sair aqui na frente. Vou passar com a minha agulha por baixo desse pontinho reto que eu acabei de fazer. E vou descer com a agulha aqui do ladinho. Assim eu faço, ó, o ponto corrente, só que eu tô fazendo ele invertido, de trás pra frente. Se você me perguntar qual jeito que você gosta mais de fazer, o primeiro ou esse segundo? Bom, eu prefiro mais fazer do primeiro jeito. Esse segundo jeito eu só faço realmente nesse caso aqui, que eu não queria arrematar para ter que recomeçar e eu precisava que o meu ponto corrente ficasse todo para a mesma direção. Porque se não fosse isso, se não tivesse problema, virar a direção do ponto corrente, eu iria continuar fazendo do outro jeito. Mas como eu não quero, porque isso aqui é um pneu, eu preciso dar sensação ali de simétrico, né? Então, por isso, eu tô fazendo dessa forma. Mas eu prefiro do outro jeito. Com isso também, terminando o nosso pneu aqui, a gente termina a parte do carrinho. Vou fazer um último ponto, porque o meu fio já tá bem curto. E aqui, você vai terminar, então, o ponto corrente até o final do seu carrinho. Percebe que eu não tô saindo em cima do risco, mas eu tô saindo, ó, no meio, entre esse ponto e o risco. Eu tô pegando no meio, porque aí, assim, essa lateral do ponto aqui vai cobrir o meu risco e vai ficar dentro desse espaço. Eu vou arrematar, como eu falei que o meu fio tá bem curto. E agora, eu não vou terminar isso daqui com você para não se estender demais. Eu vou passar para a parte da flor. Então, eu tenho aqui agora as minhas flores. A cor que eu vou usar é o 225, que é esse rosa bem clarinho. Também 4 fios na agulha. Também tô usando a agulha de número 7.
Você deve estar estranhando aí que a minha agulha de número 7 é pequenininha. Ela não é uma agulha comprida, ó. Ela é bem pequena. Porque eu tô usando a agulha de número 7 da marca Prim. Ela não é comprida, ela é pequena. E vamos começar fazendo, então, as nossas flores, que é de ponto reto. É só fazer um ponto reto para o meio e um ponto reto para cada lateral. E a gente tem ali as nossas florzinhas. Então, aqui, passando por cima mesmo do bordado, não tem problema. Você vai fazendo as pétalas dessas flores, que é só fazer ponto reto. Faz um no meio, faz uns pontinhos ali na lateral e a gente já tem uma flor. Se você perceber que tá ficando buracos ali, que tá aparecendo, que não cobriu bem o verde, você pode vir fazer florzinhas também, não é um problema. Fazer mais um pontinho aqui, que eu achei que ficou meio com buraco. E pronto, essa primeira parte aqui do nosso vaso está pronta. Você vai terminar, então, o seu vasinho aí. E nós vamos agora fazer o vasinho lá em cima, que é esse mesmo princípio. Folhas e flores no ponto reto, exatamente como nós fizemos aqui.
a mesma cor de linha, então. Acabei de perceber que eu troquei as linhas, que aqui não era essa, que era um outro verde claro. Que na verdade era o 989. Mas agora vai ficar assim, gente. Não vou destrocar, não. Então, para não ficar... para não ter que desmanchar e refazer, eu vou fazer aqui em cima da forma certa. Vocês podem mudar, então, aí a cor da linha aqui embaixo. É o 989 e não esse verde mais amarelado, ou 166. 166 vai ali em cima. Acabei de ver isso aqui e confesso que fiquei frustrada porque não prestei atenção ali no risco. Acontece. E aqui em cima, para fazer esse vasinho, é o mesmo princípio, tá? Vamos fazer os caules, vamos fazer os pontos retos e depois a gente vai fazer as pétalas. Então, vou fazer aqui os meus caules com ponto reto, depois a gente vem preenchendo com pétalas. Sempre 4 fios, vocês podem perceber que aqui eu não usei praticamente nada até agora com 2 fios. Não usei nada, tudo 4 fios para dar volume, para fazer uma boa cobertura. Apesar de ser um risco pequenininho, delicado, não teve nada com 2 fios até agora. Ó, vou arrematar, porque como eu falei, aquele vasinho ali era um dos mais simples, que é só ponto reto. E vamos agora 552 para fazer as flores, também de ponto reto. Ó, então, fazendo aqui pontinhos retos para fazer as nossas flores.
Pronto, finalizado então mais um vasinho de flor, só com pontos retos, tanto nas folhas quanto nas flores. A gente vai para o próximo tom de verde, que agora vai ser o 989, pra gente fazer então o vasinho aqui com as flores amarelas. Nós temos 2 tons de flores amarelas ali. Eu vou começar com as folhas, que é só ponto reto, no verde 989, que também é um verde claro. Nós vamos fazer 4 fios, pontos retos, para fazer aqui os cabinhos dessas flores, porque depois a gente vai cobrir tudo com um nozinho francês. Bom, vou arrematar. Bom, como eu falei, esse risco não é um risco grande, não é um risco complicado demais, é um risco simples. Então, a gente já tem aí, ó, algumas flores começando a surgir. A gente vai agora fazer o vasinho com as flores amarelas. E eu acredito que provavelmente na próxima aula a gente já vai conseguir terminar então esse risco, tá? Vai ser um risco aqui entre 3 a 4 aulas, acredito que 3 aulas a gente vai conseguir finalizar esse risco. Para fazer agora as nossas flores amarelas, eu vou trabalhar com a linha amarelo 728, que é esse amarelo mais escuro. Também com 4 fios na agulha. A agulha de número 7. Só que agora, para fazer o nozinho francês, eu vou dar 3 voltas na agulha, para ele ter mais volume, para ele ficar maior. E todas essas bolinhas maiores vão ser feitas com nozinho francês. Então, ó, 1, 2, 3 voltas na agulha e a gente tem uma bolinha bem maior, dá para cobrir todo o risco.
agora, para fazer as florzinhas menores, eu vou usar o 677. Eu ainda tenho aqui, ó, algumas florzinhas amarelas para fazer. Mas para nossa aula não se estender, eu vou já fazer aqui com você as florzinhas menores com esse amarelo mais claro. Vou também colocar 2 fios na agulha, a agulha de número 7. Só que agora os meus pontos vão ser menores, porque eu vou fazer só uma volta com a linha na agulha. Então, vão ser bem pequenininhos os meus nozinhos franceses. Ó, uma volta e desço. Uma volta e desço. E aqui eu vou preencher todo o espaço onde o amarelo escuro não preencheu. Então, mesmo que não tiver ali um pontinho, eu vou preencher com o amarelinho mais claro, para que não fique mostrando tecido. E aí, a gente tem, ó, 2 alturas de nó francês, 2 volumes diferentes. A gente tem as flores amarelas, que são maiores, e a gente tem essas flores com amarelo claro, menor, bem menor, que seria ali os botõezinhos desse ramo que ainda não floresceu. E aqui, ó, a gente já tem quase todo o vazio pronto, já dá pra você ver o efeito também. Não vou finalizar, vou deixar ele aí como tarefa de casa pra você finalizar esse vazio aqui de baixo também. E também já vou deixar de tarefa de casa você fazer os raminhos que são de ponto atrás, que são de ponto reto, que estão aqui nos outros vasinhos. Então, aqui, ó, a gente tem as folhas desses vasinhos aqui em ponto reto. A cor da linha que vai ser usada aqui é o 969, igual nós usamos aqui. Então, você vai usar nesse daqui e vai fazer de ponto reto para deixar as flores para a gente fazer na próxima aula. Aqui também a gente tem, ó, os nossos raminhos feitos com ponto reto aqui.
Então, você vai utilizar aqui também o ponto reto, vai deixar só as flores pra gente fazer na próxima aula. Já vai deixar aqui isso daqui pronto. E a gente tem aqui um vasinho que é só de nozinhos franceses. Então, aqui, nesse vasinho, você vai misturar o verde 969, que é esse mais claro, com o verde mais escuro, que é o 986. Então, nós vamos trabalhar, ó, com esses dois verdes ali naquele vasinho que só vai nozinho francês, que é esse daqui. Então, você já vai poder deixar ele pronto aí. Nesse raminho aqui, que né, a gente tem aqui folhas mais escuras, não é o mesmo tom de linha, nós vamos utilizar, então, um verde bem mais escuro nesse raminho. Deixa eu ver aqui, é esse verde, tá? Então, 731, que é esse verde um pouco mais quente, você vai utilizar para fazer esses raminhos aqui. E no vasinho aqui de baixo, o mesmo verde que nós já usamos, que é o 969. Então, faça aí esses raminhos, faça aqui o nozinho francês. Vamos deixar para a próxima aula esses dois ramos para a gente fazer junto, flores e folhas. E nós vamos fazer na próxima aula as flores daqui e também as florzinhas aqui de cima para a gente poder ver se finaliza esse risco na próxima aula, tá bom? A gente ainda tem a borboletinha também para fazer, mas ela é bem rapidinha de fazer. Bom, é isso. Vou encerrando a nossa aula por aqui, né? Coloque aí o seu bordado em dias para que a gente possa partir para a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido aqui um jeito novo de você bordar florzinhas, né? Só com ponto reto. E a gente se vê então na aula 3 desse nosso risco. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem. E não esquece, vem bordar com a Fia. Tchau, tchau!